Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, mais um domingo aqui para a glória do Senhor, para pela misericórdia de Deus. Estamos aqui para fazer um breve comentário da lição 9, né? Que vai falar sobre os gibeonitas enganam Josué. É o título da lição. Ontem nós estivemos ali na igreja, na Congregação Laria, fazendo uma live de louvor, e foi muito bom. Queria agradecer aos irmãos que participaram justamente conosco ali, e tudo foi para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Tá bom? Então nós vamos fazer um resumo breve da nossa lição aqui. Ela é bem curta e é uma lição ligada a outra, para falar sobre o livro de Josué. Tem falado sobre o livro de Josué. Nós pedimos a colaboração dos irmãos, dos jovens aí que estão já acordados nesse domingo, aleluia, que já participaram aí juntamente com o nosso querido irmão Davi, que fez o resumo da lição dos adultos. Deus abençoe o nosso querido irmão, também tem sido um cooperador fiel na obra do Senhor ali. A lição vai falar sobre os gibeonitas que enganam Josué, sobre a prática do inimigo de enganar, como ele tem sido enganador. Tem um dos nomes do inimigo que é enganador também. Também Josué passou por essa situação de ser enganado, ser passado para trás pelos gibeonitas. O texto do dia fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Está lá em Efésios 15, capítulo 5, versículo 15. Aleluia. É um texto, a carta aos Efésios, que vai lá, que diz aquele início lá: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou. Então é um texto bem conhecido, né? Que é no meio do texto, no versículo 15, ele vai falar sobre esse andai prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como tolos, né? Não como bobos, vamos colocar assim, né? Mas como sábios, né? E como o início diz, andai como Cristo andou. Seguindo o exemplo de Cristo, nós iremos obter sucesso feito o que formos praticar. A síntese diz assim: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Existe muita gente, muitas pessoas, e nos dias de hoje, né, na atual situação, existem muitas situações de pessoas que estão sendo enganadas, deixando-se enganar a sua fé, né, em Deus por pessoas que querem obter lucro através do Evangelho. Né? Então, o objetivo diz: conhecer o inimigo que se uniram contra o povo de Deus. Explicar o que? A astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Essa que fala sobre expor, fala sobre a misericórdia, não fala sobre o juízo e a misericórdia do Senhor, que atuou nesse momento aí, a qual o povo de Israel passou, qual os gibeonitas, como inimigo, trapassaram o povo de Israel, por eles não serem vigilantes, por eles não vigiar. Mas vamos aqui à introdução. Esse texto bíblico está lá em Josué capítulo 9 e Josué capítulo 15. Falou assim, sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também a astúcia e se fingiram de embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rodos remendados, e nos pés sapatos velhos,
e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhe daria a vida. E os príncipes de congregação lhe prestaram juramento. Sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, o texto explica sobre esse povo, né, os gibeonitas, que se passaram, os moradores de Gibeão, que se passaram por pessoas distantes, pessoas de outros lugares, e se vestiram de pano velho, pano de saco, como diz aqui a lição, para trapacear. Mas vamos ao primeiro tópico, né, que diz assim, os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos, que vai falar aqui, capítulo 9 do livro de Josué. Tem início com a notícia das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra diante das vitórias do povo de Deus. Os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aquele povo não era unido antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerra entre eles. Por isso, muitos de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés há 38 anos. Então, o que aconteceu aqui? Esses reis se uniram porque eles ouviram das histórias verdadeiras que estaria acontecendo, que aconteceram, né, com o povo de Israel tomando as cidades, destruindo, aleluia, e combatendo os inimigos. Então eles se atemorizaram e procuraram se unir. A revista, ela ressalta o seguinte, que eles não eram unidos, eles não tinham amizade entre eles viviam brigando, viviam um querendo derrubar o outro. Era por isso que algumas das cidades, principalmente Jericó, que foi a primeira cidade que foi destruída, ela tinha um muro muito fortificado, né? Bastante preparada para uma guerra, mas foi a primeira que foi destruída. E eles ressaltam aqui sobre a última lição, sobre a derrota de Ai, né? O que aconteceu em Ai, né? Primeiro o Josué, os primeiros guerreiros, achavam que estava tudo certo, que estava tudo já ganho para a parte de Josué, mas eles perderam, né? Foram intimidados, foram envergonhados diante de um pecador, de um pecado que acontecia no meio do arraial de Israel, e eles não sabiam, né? Mas Acã tinha um pecado, fazendo um resumo da última lição, e por isso coisas erradas estariam acontecendo, e por isso eles pagaram um preço por conta daquele pecado que existia ali no meio do povo. E por isso eles perderam. Mas quando houve humilhação, houve um arrependimento, o povo de Deus prevaleceu. Quando eles consultaram-se novamente, se humilharam diante do Senhor, a vitória veio para a glória do nosso Deus. E resumindo esse primeiro tópico, quando a inveja dos inimigos, eles souberam da situação que estava existindo, eles sentiram inveja e procuraram se unir contra o povo de Deus. O que acontece nos dias de hoje? Ele faz um resumo aqui. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A igreja do Senhor igualmente passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Nós vemos muito acontecer esse tipo de situação, de o inimigo procurar querer destruir a igreja. Em outros países, em outros lugares, nós vemos como é grande a revolta das pessoas que tentam desestabilizar o Evangelho, se unindo contra o povo de Deus. Mas nós sabemos, se nós consultarmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, nós prevaleceremos contra o inimigo. O segundo subtópico, na realidade, vai dizer: os inimigos são numerosos.
ele vai falar sobre a quantidade do inimigo. O Senhor, ele não olha para a quantidade. Um dos capítulos, um dos títulos aqui, que fala lá em 2 Coríntios 4, 1 e 2, vai falar sobre a tribulação, sobre a angústia que passamos, mas sobre o acompanhamento, sobre o Senhor, que está sempre ao nosso lado diante da tribulação, sempre acompanhando e vendo o que estamos passando. Esse texto ele está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Quem puder acompanhar lá, vai falar sobre a momentânea tribulação que passamos aqui. E também sobre os inimigos que se levantam para perseguir o povo de Deus. Então ele vai falar aqui: impressiona a descrição da quantidade do povo cananeu a oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros desta coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediram que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Então, o Senhor ele não olhava para a quantidade. O povo de Israel, ele tinha um exército preparado, existia homens guerreiros preparados. Entretanto, o inimigo, olhando na visão humanamente, se via que não existia possibilidade de o povo de Israel vencer as guerras que viriam. Entretanto, eles estavam na direção do Senhor. Eles consultavam a Deus diante da situação, diante da luta, para poder enfrentar o inimigo. E quando eles não consultavam, eles facilmente eram derrotados. Mas quando eles pediam a direção de Deus diante da situação, o Senhor orientava e Josué ouvia a voz de Deus e repassava ao povo, e o povo, aleluia, acatava a situação e eles prevaleciam contra o inimigo. Então o resumo diz: não importa o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Então, talvez você olhe e vê o inimigo e vê a quantidade de situação diante da sua frente contrária à tempestade, o vento, a luta, e ver que para você não tem saída. Mas o Deus que está ao seu lado, o Deus que caminha do seu lado, que envia o Consolador, o Espírito Santo, para guardar, para proteger, ele vai te dar forças e sabedoria para enfrentar o inimigo, para enfrentar a luta a qual está diante de você. Amém? Então, o terceiro subtópico vai falar: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso e mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde para astúcia e a panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha e sagacidade, ou sabedoria ilusória, ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo. Da mesma forma, quando que Eva foi iludida, José também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Então, o que Paulo ele tentou alertar aqui sobre a astúcia do inimigo, fala sobre a sagacidade, que fala sobre uma sabedoria ilusória. Eles achavam que eles iam vencer ou se passar diante da situação a qual eles estavam enfrentando. Então eles se uniram e usaram fala aqui, a revista fala sobre uma artimanha, ou seja, uma sabedoria ilusória ou falsa, né? Então eles, vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos se passar por uma outra situação e vamos iludir eles, e eles vão cair na situação e nós vamos prevalecer diante da situação. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar o seguinte, capítulo 11, versículo 3: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apertem da simplicidade que há em Cristo.
porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, o outro Evangelho que não abraçaste com razão, o sofrereis. Então Paulo alerta, e ele faz um ressalto aqui, sobre Eva, né? Eva foi iludida pela serpente, né? A serpente chamou Eva, olha, coma da fruta, que você vai ter sabedoria, os seus olhos vão se abrir e tudo mais. E Eva, vendo aquela situação, vendo que poderia alcançar uma sabedoria distinta, desconhecida, que eles não sabiam e tudo mais, tudo que a serpente inventou ou se passou ali para Eva, Eva foi e acabou caindo na situação, né? Então, a lição relata o seguinte: precisamos estar vigilantes. Precisamos estar vigilantes diante da situação. Então, oremos e vigiemos para que não, a Bíblia fala, não entremos em tentação diante de várias sabedorias ilusórias que tenta abater, que tem abatido muitos dos nossos cristãos, desde os tempos antigos até o dia de hoje. Então, se você pregar ou receber outro Jesus, que não seja o nosso fiel companheiro, que é Jesus, ou receber outro Espírito, lá em 2 Coríntios ressalta, com razão você sofrerá. Então, se você estiver pregando ilusoriamente uma outra situação, ou recebendo um outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho, você vai pagar um preço diante da situação. Então, vigie, não deixe diante do mundo carnal que nós estamos, que nós vivemos, diante de situações de pessoas que tentam lucrar diante do evangelho, acabam passando situações falsas, situações que não são verdadeiras, e muitas pessoas estão se deixando levar. Então, estão caminhando não para o céu, mas estão caminhando para o abismo diante de situações falsas, de falsos evangelhos, de falsos Jesus que estão sendo pregados, e muita gente, por não vigiar, por não orar, estão caindo em situações. Glória a Deus. Então, o mal atua em várias frentes. Ele se passa por várias situações, ele pode estar até mesmo dentro da tua casa, ou às vezes num programa de televisão, às vezes em outra situação, você está sendo se deixar iludir por uma conversa que está te iludindo e está te desviando do verdadeiro evangelho. Mas vamos ao segundo tópico. A astúcia dos gibeonitas. A aparência engana. O primeiro diz assim: os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa, piedade, a melhor sava dos seus vinhos em óleos velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos de sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram de sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Os inimigos de nossa alma também utilizam a mesma estratégia dos gibeonitas. Eles mostram sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pela aparência, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Então os gibeonitas foram bastante espertos, né? Fizeram uma encenação bem elaborada, ardilosa, aleluia, e foram bastante... ganharam um êxito diante da situação, né? E enganaram, a revista relata que eles enganaram um experiente general. Eles enganaram um experiente general que foi Josué, né? Os ardilosos utilizaram um excelente figurino, então eles se passaram, levaram um bom vinho, a boa safra deles em odres já remendados e tal, e ofereceram. E quando o povo de Israel, Josué viu aquele povo, eles passaram por pessoas distantes, por pessoas humildes de bens e tudo mais, então eles aceitaram facilmente no meio deles, né? Já não, vem para cá, senta aqui, vamos festejar, vamos tomar o vinho juntos e tudo mais. Vocês agora são nossos amigos, vamos dizer assim, né? Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho na boca do Senhor. Então facilmente o inimigo entrou
dentro do arraial do povo de Israel. E eles não tomaram conselho com o Senhor e acabaram acatando ou abraçando o inimigo, que disfarçadamente enganou o povo de Deus, por eles não buscarem conselhos ou não buscar a direção do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia nos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. O povo de Gibeão, os gibeonitas, eles não foram querendo mostrar as suas verdadeiras raízes. Eles se disfarçaram e mostraram o lado bom, levaram alimentos, levaram um bom vinho, levaram situações de aparências boas, e o povo de Israel, os guerreiros, eles viram rapidamente e eles se iludiram com a situação. Então, o mesmo inimigo que atuou naquela situação, ele age da mesma forma. Ele não vai chegar mostrando o lado ruim, mostrando a sua má reputação. Primeiro ele vai se disfarçar para tentar enganar o povo de Deus. E quantas pessoas têm caído no laço do nosso inimigo, né? Do nosso malfeitor, do maligno, né? Quantas armadilhas têm sido feitas e pessoas têm caído, às vezes em relações que dão errado no futuro por conta de o jovem ou a jovem não vigiar, se envolvendo com uma pessoa que não é da igreja ou lá do mundo, lá de fora, pessoas que se aproximam de forma ardilosa, aleluia, e você, por não estar orando, não estar buscando o Senhor, aleluia, acaba caindo em armadilha do adversário, ou dentro do teu trabalho, pessoas que querem derrubar você e acabam se passando por teu amigo, acaba se passando por uma pessoa próxima a você e acaba iludindo você a tomar decisões erradas e você acaba se deixando passar. Então, preste bem atenção, quem chega perto de você, te elogiando muito, te abraçando, aleluia, sempre querendo estar do teu lado e tudo mais, vai orar, vai pedir direção do Senhor, aleluia, para que o Senhor abra seus olhos espirituais, para que você não tome decisões erradas. Em que amigos, qual amizade você está trazendo para perto de você? Às vezes você está levando para dentro da tua casa, para dentro do meio da tua família, pessoas disfarçadamente, usada pelo inimigo para destruir a tua casa, e você não vigiando, aleluia, acaba levando o inimigo para dentro da tua casa e depois pagando um alto preço por conta de não vigiar, de não pedir direção a Deus, como o povo de Israel, aleluia, sofreu as consequências. Aí o primeiro subtópico vai falar: a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Glória a Deus. Então eles descobriram a situação. Vou pedir aqui para a minha assistente Isabela, se ela puder trazer um pouco de água aqui para mim, que a minha garganta já está seca. Aleluia. Então, o inimigo foi descoberto. Talvez eles começaram a perceber que aquilo ali era muita facilidade. E espera aí, isso aí não existe, está muito fácil a situação. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Então, esse primeiro que tem aqui, ele se resume ao versículo 14. Não pediram conselho ao Senhor. Então o povo ele ficou irado com as autoridades, né? Até mesmo com Josué e com os demais príncipes ali que tinham autoridade, eles eram submissos. Não. Por eles terem aceitado, então a liderança não vigiou. E o povo, como era submisso à liderança ali, né? Eles acataram de boa vontade. Mas quando foi descoberta a situação, eles falaram: olha,
É vocês que permitiram que eles entrassem no arraial. Então, sempre que o líder não vigia, o líder ele não ora, não busca a direção do Senhor, sempre os liderados ou a igreja do Senhor acaba pagando por conta de situações. Às vezes está dentro da tua casa também o chefe da família, aleluia, ou em qualquer outro lugar, você como líder, você como chefe, nós que temos a liderança, se nós não procurar vigiar, às vezes nós podemos até levar a pagar um preço, aleluia, as pessoas que estão sobre a nossa liderança. Então, o Senhor não ficou irado, o Senhor permitiu aquela situação acontecer para que eles viessem ter sabedoria e não procurar errar mais. Então, dentro da situação que eles estavam passando, eles ficaram assim, e agora? A nossa liderança errou, permitiu que o inimigo entrasse, mas a liderança não pediu conselho, os príncipes, Josué não pediu conselho ao Senhor e acabaram pagando pela situação. Mas a armadilha foi descoberta. Sempre é descoberto. Às vezes tarde, às vezes cedo, aleluia. Mas sempre tem alguém que orou um pouco mais, que buscou o Senhor, e o Senhor mostrou dentro da situação que ali não eram pessoas distantes, humildes, era um inimigo que estava ali dentro do arraial, traçando situações para destruir o povo de Deus. Então, fala que o princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Então o povo respeitava bastante a liderança ali estabelecida pelo Senhor, mas a liderança ela tem que ser dentro da vontade do Senhor. Nós temos o nosso pastor Eliseu da Congregação Olaria, nós somos submissos a ele e temos respeito por ele. Então, mas se ele sair da vontade do Senhor, aí a igreja pagará um preço. Mas como pastor, ele anda e faz dentro da vontade do Senhor aquilo que o Senhor o permite, aleluia, aquilo que o Senhor dá a direção a ele fazer, como ele busca o Senhor. Qualquer líder, tanto pastor de qualquer outra situação, de qualquer outro ministério, qualquer outra liderança, tem que fazer e ser conduzido na vontade do Senhor para conduzir a obra de Deus. Então, o resumo diz o seguinte: sempre pedir conselho ao Senhor diante da situação. A manutenção da aliança. Fala o terceiro subtópico. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso só não se esquece, ele aguarda de nós o cumprimento da aliança firmada em nossos dias. Por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é pois sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Está lá em Malaquias, capítulo 2, 13 e 14. Então, a situação aqui ressalta sobre votos, situações que você fez diante do Senhor e se esqueceu. Coisas que Saul quebrou a aliança firmada no tempo de Josué e acabou pagando um preço alto pela situação. O que aconteceu aqui foi que o povo fez uma aliança com o Senhor, mas acabou se esquecendo. E isso acontece também no nosso meio. Infelizmente, muitos de nós, ou às vezes
fazem um voto com o Senhor ou firmam um compromisso com Deus de estar sempre na obra do Senhor, de pregar o Evangelho, aleluia, eu vou pregar, agora eu vou pregar o Evangelho, Senhor, está aqui, eu juro te servir até parará, tarará, e faz um monte de compromisso com o Senhor, ou eu vou fazer algo assim diante do Senhor, diante da situação, e eu quero que tu me abençoe dessa forma, aí acaba fazendo um voto com o Senhor por um sonho, por um projeto, por uma bênção, e às vezes acaba recebendo e lá depois acaba esquecendo aquilo que o Senhor fez por ele lá atrás. O Senhor fez algo acontecer, tirou ele lá do fundo do poço, tirou ele do mundo, libertou, trouxe uma nova vida. Hoje ele vive bem, mas acabou se esquecendo do que o Senhor fez. Mas o Senhor não se esquece. E outra situação que tem acontecido muito nos nossos tempos é a aliança de casamento. Ali, quando a gente está diante do altar, a gente faz o compromisso não só com a esposa, ou não só com o esposo, mas com Deus. Então aquela aliança ali é uma aliança eterna, mas tem sido quebrada por muitos, né? E deixam o inimigo, abre uma brechinha, o inimigo acaba entrando e acaba destruindo a relação, e enfim, muitas vezes o casamento acaba não acontecendo. Às vezes situações que acontecem dessa forma, quando você firma compromisso diante do Senhor de casamento, você acaba pagando preço, porque você firmou um compromisso. Lá em Malaquias fala que o Senhor odeia o divórcio. Aleluia. Às vezes, diante da situação, acaba o divórcio muitas das vezes acontecendo, mas se for para não cumprir, se for para não fazer, é melhor que não faça nenhum voto, é melhor que não faça nenhum compromisso diante do Senhor. Então, fique esperto diante da situação. Não firme compromisso, não faça nenhum voto, aleluia, se você não for cumprir. Mas se você fizer um voto, não esquece, aleluia, que o Senhor ele não irá esquecer daquilo que você firmou diante do Senhor. Então, seja sábio, seja prudente, aleluia, para aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, e lá na frente o Senhor vai requerer, tá bom? Deus te abençoe diante daquilo que o Senhor tem firmado, que você tem firmado diante do nosso Deus. Aí o terceiro e último tópico vai falar assim, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Aí vai falar aqui, né? Quando viu que havia sido enganado, José ficou bravo, e naquele dia José os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Josué, quando ele descobriu que ele foi enganado de uma forma bem, vamos colocar assim, boba, né? Ele deve ter pensado assim, meu Deus, o inimigo estava dentro do arraial, no meio do povo, e eu fui enganado diante de uma situação tão grotesca, vamos colocar assim, né? O povo se disfarçou, colocou um pano velho, só nós somos de outro lugar e tal assim. E José ficou bastante irado. E o que ele fez? Então agora vocês vão rachar lenha, vão ser rachadores de lenha e tiradores de água para nós. Então colocou os gibeonitas para fazer isso para o povo de Israel. Até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que o espírito enganador tem tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismo e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilante, buscando o Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa a sorte da trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então, essa situação aconteceu e acontece no dia de hoje também. Muitas pessoas estão sendo enganadas por não buscar o Senhor. O modismo, a pseudo-espiritualidade, temos que estar vigilante. Então, essa situação de heresias, trazendo os crentes coisas vãs, coisas passageiras, coisas que não são reais. Então, o modismo, olha, isso aqui é coisa da atualidade, vamos fazer assim e tudo mais, vamos pregar dessa forma, usa isso aqui, que isso aqui tá na moda e tudo mais. E às vezes muitos dos nossos jovens acabam se deixando levar diante da situação por não vigiar ao Senhor, acaba deixando levar por uma conversa que não é verdadeira.
tal, e acabam casamentos sendo destruídos por conta da não vigilância. Então oremos buscando o Senhor em todo tempo, pois o inimigo ele usa de sorte, trapaça para enganar o povo de Deus. Então ore, busque o Senhor em todo tempo, aleluia. Não deixe se levar por situações que não são verdadeiras. Antes consulte ao Senhor para que o Senhor dê, aleluia, visão a você. Aleluia, glória a Deus. Então, o primeiro subtópico, o segundo subtópico, na realidade, fala uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração, tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas se arrependeram. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso, mesmo com um erro, Deus teve misericórdia deles. Então os gibeonitas, na realidade, eles usaram de má fé. Aquela pessoa que quer fazer algo e acaba se passando ou usando de mentira, usando de engano, mas não tem maldade, eles queriam preservar a vida deles. Eles sabiam que o povo de Israel, as cidades que eles tinham conquistado, que eles tinham vencido, eles tinham destroçado tudo. O povo pecador tinha ido tudo pelo ralo, então tudo mais, eles ficaram pensando assim, nós vamos morrer. O povo vai vir, vai invadir a cidade, vai acabar com tudo e nós vamos também se acabar. Então vamos preservar a nossa vida. Então eles foram, ao mesmo tempo que eles foram ardilosos, foram enganadores, eles estavam também querendo se preservar. Então era uma maldade que eles tinham no coração, mas eles não queriam fazer mal, eles queriam preservar apenas a vida deles, né? A maldade não era uma maldade que era para matar o povo de Deus. Então, como o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, o Senhor, ao mesmo tempo que Josué o puniu, o Senhor também teve misericórdia da vida dele, por conta do arrependimento. Então, houve o arrependimento da parte dos gibeonitas. Eles se arrependeram, aleluia, e o Senhor teve misericórdia da vida dele. E ao mesmo tempo que Josué os puniu, Josué também os abençoou, aleluia, por conta de colocar eles como escravos do santuário de Deus. Então, você trabalhar perto do santuário do Senhor, guardando, protegendo, limpando e tudo mais, um santuário de Deus, então eles estavam próximo à bênção, estavam perto, aleluia, do Senhor. Então aquilo que o Senhor queria para eles era perdoar, abraçar eles e ter misericórdia da vida deles. Então o Senhor tem misericórdia, o nosso Deus, Ele tem misericórdia da tua vida, da minha vida, diante do arrependimento, diante da humilhação que você, aleluia, talvez tem feito diante do Senhor. Então, se você fez algo ou criou alguma situação a qual você sabe que o Senhor não irá se agradar, se humilhe enquanto é tempo. Peça perdão ao Senhor enquanto há tempo. Se arrependa, não deixe que o tempo, aleluia, tome parte, aleluia, daquilo que o Senhor tem para você. Faça algo diferente. O povo de gibeonita se arrependeu, como Raabe se arrependeu diante da situação de guerra lá em Jericó, né? Então Raabe se arrependeu e foi salvo tanto ela quanto a família dela, de forma geral, né? Por conta do arrependimento a qual ela teve. Então, o arrependimento e a humilhação traz a misericórdia do Senhor. Bênção no lugar de maldição. Talvez a postura, isso é o terceiro e último subtópico. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade de gibeonitas de Kiriat e Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão.
posteriormente eles foram chamados de netineus, os servos do templo. Os netinims auxiliando os levitas e estavam entre os primeiros exilados que voltaram de Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém, aprendendo como tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Então, o que aconteceu com os gibeonitas? Eles traçaram um plano por serem inimigos do povo de Israel, mas, entretanto, o arrependimento que eles tiveram trouxe para eles a postura humilde que eles tiveram, no coração. Então, trouxe para eles a misericórdia do Senhor. Então, o Senhor os abençoou e eles se tornam participantes e usufruídos pela casa de Levi. Então, eles se transformaram uma bênção para Israel. Então, o inimigo, aleluia, veio, traçou o plano lá, esteve no meio do povo de Israel, mas depois eles se arrependeram e o Senhor tem misericórdia da vida deles. Então, eles já foram abençoados e foram bênção para Israel, ajudados na reconstrução. E por muito tempo, a arca do Senhor ela ficou na cidade de Kiriat Jearim, então sob o cuidado dos gibeonitas. Então eles cuidaram, eles ajudaram, então eles falaram assim: se nós não podemos contra Deus, nós vamos nos unir, vamos se arrepender e se voltar ao Senhor. Então muitas vezes até o inimigo que está querendo lutar e te destruir, ele se arrepende caso você ore, caso você busque e peça a direção do Senhor, conselho do Senhor. Não deixe o inimigo agir na tua vida antes. Peça conselho do Senhor, peça orientação de Deus, para que você vença a astúcia cilada do inimigo antes que consequências elas venham. Tá bom? Então, a conclusão diz assim: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar o Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Então, queridos, fala logo as lições que temos aqui, que jamais devemos tomar atitude sem consultar o Senhor. Não tome atitude, não vá para nenhum lugar, não tome decisão em relações a namoro, a casamento, a qualquer outra situação. Jovem, você que está nesse tempo, não tome decisões antes de consultar o Senhor, seja de trabalho, seja qualquer for a situação. Consulte a Deus, ore ao Senhor, peça direção a Deus. Senhor, é essa mesmo, Senhor, que é para a minha vida eternamente até os fins? Então peça direção a Deus, para que o Senhor venha te orientar. Ore ao Senhor, seja de trabalho, seja no estudo, seja qual for a sua decisão. Busque ao Senhor, orientação de Deus. E a outra, precisamos estar atentos a esse lado do inimigo. Então o inimigo ele está a todo tempo criando situações, criando artimanha para te destruir. Talvez você está no trabalho, no estudo, aleluia, ou até mesmo pessoas que se aproximam de você, como eu já falei aqui, para criar situação para destruir a tua vida, destruir teu casamento, destruir uma relação, ou te tirar de dentro da igreja, criando falsa ilusão de que outra situação, vem para cá, vem ser feliz, vem para cá, tá aqui, nós somos teus amigos e tal, aqui você vai ser muito melhor. Quantas vidas têm perdido o céu, têm perdido a morada eterna com o Senhor, a nova Jerusalém, por conta de decisões erradas, e hoje estão vivendo num mundo de horror, num mundo vivendo essa falsa alegria que existe, talvez sofrendo a consequência, aleluia, quando passa tudo aquilo ali, quando chega no seu quarto, ele sofre ali o espírito, o coração vazio, aleluia, por não ter ninguém, aleluia, próximo a ele naquele momento. Pessoas que já desceram a sepultura, aleluia, por não consultar o Senhor, por não pedir direção de Deus e tomar decisões erradas e acabam perdendo a vida, aleluia, e muitas vezes sem ter a oportunidade de se arrepender. Então se arrependa o quanto antes, não deixe o tempo passar. Se você tem feito algo, tem se afastado do caminho do Senhor, não deixe que essas decisões, que pessoas, amizades falsas, amizades ruins, tire o teu foco. O nosso foco é o céu. Nós temos que buscar orientação e vigilância para não errarmos nas nossas decisões,
seja qual for a situação que você está vivendo, no teu trabalho, no teu casamento, na tua relação, no teu namoro, no teu noivado, aonde for, na escola, na faculdade, sempre o inimigo ele vai armar situações para te destruir. Então, vigie, ore a Deus, peça direção ao Senhor, para que pessoas ruins, amizades falsas não se aproximem de você. E se aproximar, que elas venham ser descobertas, porque você tem orado e buscado ao Senhor, e ela venha se arrepender e se voltar ao Senhor, por conta da tua decisão, por conta do teu exemplo como cristão. Fique com essa palavra, busque sempre o Senhor, busque direção a Deus, para que o inimigo não venha prevalecer, mas que você venha prevalecer diante do inimigo. Glória a Deus. Vem cá, Isabela, vamos despedir aqui os irmãos. Está aqui a Isabela. Então, irmão, um abraço, que você tenha um domingo abençoado. Vem, Isabela, vem aqui, papai. Glória a Deus, que você tenha um domingo abençoado. Deixa eu pegar aqui a Isabela, que está aqui dando apoio técnico para a glória de Deus. Meu Deus! Aleluia. Olha lá, Isabela. Então, faz assim, dá o tchau. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, queridos? Vigie, ore, para que decisões não venham trazer consequências para a tua vida, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Um domingo abençoado a todos vocês. E até o próximo domingo. Tchau.